que acho que é mais prático. Aí, ó, aí, bota aí, ó, o Eduardo entrou ao vivo, Vamos pegar os filhos, peraí. Vamos pegar, o Carlos entrou ao vivo. Produção dos depoimentos. E nós tivemos exatamente. Ele vai entrar num voo. Por favor, bota a primeira pessoa aqui para falar com o nosso presidente. Olha o tamanho da cabeça, hein? Temos aí já na tela. Pessoal, vamos colocando aí a hashtag. Opa, olha quem tá aí. Carluxo. É o nosso Carluxão. É o 02. É o meu marqueteiro 2018. Pessoal, obrigado aí a hashtag Bolsonaro70 Trend Topics já na Rede X. Carlos, manda aí o seu parabéns pro teu pai, pô. Nossa, que cara meio de bosta, né? É, exatamente. Tá esquisito isso aí, mas vamos lá. Tá muito. Tá na sauna, diz o astronauta lírico. O assunto que vocês estão tratando aí de fundamental importância. Nossa, que bizarro, cara. Parece que tá se escondendo de alguma coisa. Que isso? Fala, filho, desembucha, fala. Abre seu coração aí. Abre seu coração aí. Gente, que live bizarra, cara. Aqui tem uma coisa que tem que ser dita, tá? A forma com que este animal educou os filhos dele, fazendo, inclusive, todo e qualquer tipo de restrição de emoções, restrição de demonstração de afeto de filho homem por pai, ele criou os psicopatas à luz dele, a imagem dele, tá? Essa gente fica ao vivo tendo que mandar parabéns pro pai, e aí eles ficam tudo comedido, porque na verdade vai mexer com a masculinidade, o filho homem ter que emocionar na frente do pai. É esse tipo de coisa que faz com essas educações fascistas dos seus filhos, com aquela coisa sempre chancelando, me dá um abraço, mas é um abraço hétero, né? Me dá aqui, ó, nunca beijei um filho, como ele falou quando ele foi lá coisa lá, o fofoqueiro, aquele lá, o jornalista fofoqueiro, aquele que entrevistou ele, sempre esqueço o nome, né? Ele foi lá e ele disse, não, porque eu nunca beijei meus filhos. Daí chegou o Flávio e disse que era mentira. Ele prejudicou os filhos dele na essência, na criação, na educação. Eu tenho 48 anos e até os meus 10, 12 anos de idade, talvez um pouco mais, eu nunca fui, obrigado Emerson, Léo Dias, eu nunca fui dormir sem dar um beijo no rosto da minha mãe e um beijo no rosto do meu pai. Isso porque você brigou feio com seu pai, né? Isso que eu briguei feio com meu pai. Nunca deixei de dar. Nunca. Aí tu vê esse negócio, abre teu coração e ele tá ali. Ele vai abrir o coração com certeza na sequência. Você vai chorar. Mas ele tá ali cheio de problemas que são fruto do trauma que é passado por uma imagem do capitão. Esse cara não era pai, era o capitão em casa. Dá nisso. Mas vamos lá, toca a ficha. Vamos tocar a ficha aqui. E, gente, não esquece de mandar superchats aqui pra gente tancar essa live que vai ser foda. Ontem o Viário finalmente entendeu o que eu quero dizer quando eu falo tancar. Vamos lá. É isso aí. Cara, eu com 42 anos de idade. Ó. Ele fala dele! E aquela velha frase dele, né? Se eu olhar para o retrovisor, eu já tenho mais tempo do que se eu olhar para o para-brisa, alguma coisa assim. Vamos lá, 42 anos de idade. Isso é muito bizarro, pai. Cara. Parabéns para você. Você fala que não é muito bom em falar, eu acho que eu sou pior que você. Tem algumas questões aí. Tá? Tem algumas camadas aí. Ele não olha para a câmera, cara. Sim, ele não exatamente. olha para a câmera. Exatamente. Assim, gente, deixa eu apontar uma coisa. Gente, sabe por que às vezes eu não olho para a câmera? Eu tô olhando para a câmera agora. Eu tenho 2 monitores aqui, eu tô monitorando a live, por isso que às vezes eu não olho para você. O Carlos está no celular. Sim, exatamente. Falando com o pai dele. Não, quando eu falo com a minha mãe, eu olho para a câmera. A minha mulher me critica muito, porque muitas vezes eu não estou olhando para a câmera, a gente está olhando para as outras telas. Isso, que a gente quer ver o chat, a gente está olhando vocês. Exatamente. Agora, o que acontece aí? Ele tá... Tem algumas camadas. A primeira técnica, tá? Não dá para perdoar a questão técnica. Eles têm muito dinheiro para colocar alguém no ar numa super live com problema de áudio e eco. Não tem desculpa isso, tá? Eles têm muito dinheiro. Isso aí tinha que ser testado antes, tudo mais. Agora, a questão da conversa em si, ele está constrangido
de falar o que ele sente pelo pai dele. Por quê? Porque este canalha, este vagabundo do Bolsonaro, ele criou esses arremedos de psicopata como ele. Ele criou essa gente, tirando deles a possibilidade de manifestação de afeto. Inclusive, se existe algum tipo de questão de sexualidade reprimida, por que será? É culpa de quem? É culpa do pai, que fez com que não pudessem viver também a sua própria sexualidade, seja a orientação que for. Claro. Seja a orientação que for. Não há nenhum tipo de liberdade para amar. E isso é algo muito sério. Vamos lá, Pedro. E se o cara faz isso com um filho, imagina com a população brasileira, gente. Exatamente. Essas pessoas são monstros. É melhor ficar do jeito que está. A vida continua. E quero sempre estar ajudando, sempre que possível. E vai continuar sendo assim até sabe-se lá quando. Então, meu pai sempre foi motivo de inspiração na minha vida, motivo de fazer o que eu faço, de procurar melhorar, procurar evoluir. Ele é um exemplo disso, de procurar perdoar, de procurar entender as coisas. A cara do Bolsonaro. Sim, sim. A cara do Aquela Bolsonaro. cara do tipo, espero Viara, que ele não ultrapasse o... Falar uma coisa que eu sempre pensei, tá? Presidentes da República. Obviamente sou admirador profundo do presidente Lula, da presidenta Dilma, mas eu gostaria de entrevistar todos os presidentes. Menos um. E o Fabrício confirmou para mim a minha total não vontade de conversar com o Bolsonaro. Ele deve ser uma pessoa detestável. Claro, não. Temer, que é um vagabundo. O Temer, que é um vagabundo, é mais agradável que isso aí. Cara, tenho muita vontade de conversar com o Sarney, cara. Também. Muita vontade. Fernando Henrique, eu quero conversar com o Fernando Henrique. Fernando Henrique, muita vontade. Com esse cara aí, não, cara. Com esse cara, não. Vamos tentar adiantar para ver a questão do capacete, Pedro. Eu vou tentar. Vocês não querem ver o Dudu? Mas esse aqui do Carluxo tá muito bizarro. Deixa eu passar mais um pouco, vai. Vamos lá, então. Muito horrível, gente. Toda a nossa cabeça dura que a gente tem, sempre com a palavra final, ele acaba agregando a nós como pessoas. Então, eu só tenho a agradecer meu pai, dar um abraço no Paulo, pro Paulo, você, meu irmão Flávio. Já falei, eu não sou bom nessas coisas, não. Deixa eu te falar uma coisa aqui então, Carlos. Se você tiver que sair para embarcar, se avisa, tá? Mas só para lembrar de uma coisa aqui, porque tem essa fama do meu pai, né? Um cara durão. Vai lá, diga. Ele tá num aeroporto, agora que eu entendi, tá naquele tubo de embarque. Ele tá no tubo de embarque, mas assim, cara, mesmo assim, tá muito bizarro isso aqui. Muito bizarro. É uma entrada de celular simples. Não, eu não sei o quê. Só que ele nunca levantou a mão para dar uma palmada na gente. Minha mãe que era mais corretiva. Só que a única vez que ele fez isso foi exatamente com quem? Carluxo. Por que isso aconteceu? Me explica aí. Foi um sabonete, você lembra do sabonete? Então teve 2 vezes, então. Ele não parava de chorar, eu peguei um sabonete, botei na boca dele e fechei. Não, só para contextualizar, o Carlos sempre foi... Ele pegou um sabonete, enfiou na boca do Carluxo e fechou. Peraí. O Carluxo era criança, não parava de chorar. Ele pegou um sabonete, enfiou na boca do filho, fechou e ele acha isso engraçado. Eu acho que a gente tem que ver isso aí inteiro. A gente tem que ver isso aí inteiro. Eu não tô acreditando nisso, cara. Esses caras estão falando isso ao vivo. Cara, isso é uma violência contra um filho, cara. Sim. Cara. Meu Deus do céu. É pior do que eu imaginava. Mais implicante. Imagina, 3 homens dentro de casa, Paulo. Diferença de pouco mais de 1 ano e meio um pro outro. Era pancada todo dia. E esse moleque, esse Carluxo, cara, ele botava apelido em todo mundo. Ele perturbava, ele azucrinava. A diversão dele era ficar cutucando, né, cara? E aí, acho que ele irritou tanto o meu pai em algum momento. Não sei se ele falou algum palavrão. O pessoal do chat tá falando. Ele podia falar palavrão. Aí, pra lavar a boca do Carluxo, o que ele faz? Pega um sabonete, enfia na boca dele e fecha. Pô, para de falar palavrão, moleque, tá me irritando. Eu acho que o que eu me lembro, acho que foi a única vez que ele... Cara, isso é real mesmo, cara. É real, o Flávio tá confirmando.
Isso é notícia, inclusive. Eu vou passar pro Kiko agora. Claro, passa pro Kiko, com certeza. Isso é notícia. Cara, ele traumatizou esse guri mesmo. Ele traumatizou esse guri. Esse guri, na idade da criança, que tá enchendo o saco de todo mundo, não parava de encher o saco de todo mundo, ele enfiou um sabonete na boca do menino e fechou. E aí o Flávio Bolsonaro tem a cara de pau de dizer que o pai não era turrão, que o pai não batia, não fazia nada, que era só a mãe que fazia. Isso é pior do que qualquer chinelada, do que qualquer palmada. Esse cara é um psicopata completo, cara. Esse cara não poderia nem ter autorização para ser pai. Para aí. Tá explicado o Carluxo já na infância. Sim. Isso aí cria medo do filho chegar perto do pai. Tá disfuncional até hoje, não mudou nada. É Que muito absurdo. profundo isso, é um absurdo completo. Que absurdo. Eu quero fazer uma quebra de protocolo aqui. Vamos trazer o nosso convidado para a tela, que eu vou colocar ele nessa enrascada aí junto nesse react.